Ok? Quarto aprendizado dessa mamãe aqui para nós, Mateus 20, versículo 25 a 28 agora. O texto que a gente viu, eu vou ler ele depois, que a gente já leu no início, né? Eu diria que a lição que ela passa, o aprendizado é: não queira filhos de sucesso, queira o sucesso de seus filhos. Apesar do trocadilho, vai além disso. Não queira filhos de sucesso, queira o sucesso de seus filhos. No texto aqui diz que eles pediram o quê? O lugar à direita e o lugar à esquerda. Eles queriam o lugar mais importante, o cargo mais importante com Jesus. Aí Jesus respondeu: esses lugares pertencem a quem foram preparados por meu Pai. Muitas vezes, mamãe, papai, o que nós estamos fazendo? Buscando sucesso, filhos de sucesso. Quantos seguidores eles têm? Estourou no sucesso, criancinha, aí tem esses programas infantis, né, cheio de talento, querendo filhos de sucesso. Ele tem que ser famoso, ele tem que ter sucesso, ele tem que ter um cargo importante, o melhor cargo da empresa. Quem é seu filho? Meu filho é doutor, aí você não sei o quê, tem cargo importante. Mas está servindo a Deus? É crente? Conhece Jesus Cristo? Não queira filhos de sucesso, não que ele não possa ter sucesso, cargo importante, mas queira o sucesso de seus filhos, um filho que anda na presença de Deus, que ele pode sim chegar a cargos importantes. Eles poderiam ter aqui esse lugar à mesa com Jesus, ter lá, ser um dos maiores discípulos de Jesus, não tem problema, mas precisavam ser crentes, discípulos. Isso é sucesso, é estar na presença de Deus, é ser pessoas que servem ao Senhor, é ser pessoas que estão crescendo com o Senhor. Pode estar num cargo de uma grande empresa, mas continua servindo a Deus. Pode ter uma grande faculdade, grandes títulos, mas continua servindo a Deus. Eu vi já com os meus olhos quantos jovens se afastam. E às vezes, uma vez eu fui corrigir um jovem, e eu nem acho que os pais disseram dessa forma, ou queriam isso, de repente, né? Mas foi a desculpa alternativa que veio. E eu fui corrigir ele, falando: olha, você precisa ter seu tempo com Deus, não deixe a comunidade, não deixe a comunhão, você está se jogando só nos estudos, a universidade pública, você sabe, os professores vêm querendo aquele celeiro de ateísmo, né? Querendo tirar você da fé. E aí ele me matou, porque ele chegou e disse: mas meus pais mandaram eu priorizar meus estudos, eu não tenho que ficar indo para o culto. Eu falei: tá bom, seus pais têm autoridade sobre você, o que eu posso fazer? Mas eu nem acredito que fossem isso os pais, eu não acredito num negócio desse. Mas isso é um alerta para nós. Eu sei que você quer seus filhos avançar, mas queira o sucesso deles, não filhos de sucesso. Porque tem muita gente que conquista o sucesso e perde a vida, perde a saúde, perde a família. Queira o sucesso deles, que eles sirvam ao Senhor, andem na presença de Deus. Se eles conseguirem cargos importantes, boas faculdades, amém. Mas talvez não vai ser isso. Talvez vai ser um pobre de um pastor. Não pode? Vai ser um pobre de um missionário lá no campozinho. E aí o texto ainda diz mais, nesse texto aqui que eu não li, 25 a 28, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não será assim entre vocês. E isso mexe muito comigo, porque, olha, às vezes você pensa assim: mas olha, meu filho conquistou a chefia, ele é chefe lá na empresa dele. Joia, Jesus está mostrando: olha, os governantes das nações as dominam. Ótimo, tem pessoas para serem governantes. Joia se eles conquistarem a chefia. Mas aí eu pergunto: ele conquistou a salvação também? Ele conquistou a salvação? Ele está com o pé na entrada do reino eterno? Aí você se alegra pela faculdade, pelo curso, pelos idiomas, por tudo que ele conquista nessa terra. Mas está conquistando a salvação? Eu acho que isso é mais importante, ou será que não é? E aí essa frase: não será assim entre vocês. E isso ainda marca mais. Porque se eu quero o sucesso de meus filhos, eles podem chegar
em vários cargos, eles podem chegar em várias escolas, não importa qual vai ser a vida profissional, social deles. A pergunta é se nós como família estamos levando. Meu filho, não será assim entre vocês. Você pode ser chefe, mas você não vai ser um chefe como esse modelo de sociedade, impositor, ditador, sem respeito aos seus funcionários. Você vai ser um chefe cheio do coração de Cristo. Você vai ser um professor, um doutor, ótimo, mas você não vai ser um doutor qualquer. Você vai ser um doutor com coração, com compaixão. Você vai ser a limpeza, a diarista, ok, mas você vai para aquela casa daquela pessoa, mas você vai limpar a casa dela e vai mostrar para ela que você pode trazer algo que vai limpar a vida dela, o coração dela, que é a presença de Jesus Cristo. É isso que a gente tem que levar, querer o sucesso de nossos filhos, que naquilo que eles exercem, cada profissão que eles exercem, eles possam levar esse evangelho, essa presença de Deus com eles, serem uma pessoa marcada pela presença do Senhor. Amém, gente? E a última lição, para a gente terminar de verdade, essa mãe diria para nós nessa noite, esse aprendizado: antes de ser mãe, seja uma discípula de Jesus. Versículo 20 que nós lemos, quando ela se aproximou lá para fazer o pedido a Jesus, conforme seus filhos queriam, ela se aproximou prostrando-se diante de Jesus. Você fala, só isso dá para determinar que ela era de fato uma discípula? Nós vamos ver. Ela se aproximou ali para pedir pelos filhos, mas ela aproximou como uma serva, se prostrando diante do Senhor, adorando o Senhor. Eu diria aqui que filhos não são impedimentos para buscar a Deus, filhos são a causa de buscá-lo ainda mais. Porque às vezes você ganha o filho, né, e fica aquela correria, porque tem uma correriazinha, não tem? Mamãe, papai, sabe que tem aquela correria, e às vezes não dá tempo mais de ir para o culto. Às vezes não dá tempo, mas eu vou para a igreja, ele está pequeno, ele não fica, a gente nem assiste o culto direito. Meu filho, minha irmãzinha querida, filhos não são impedimento, traga eles. Eles estão correndo, deixa, mas traz eles para a presença de Deus. Esse é o tempo de investir neles. Seja um discípulo de Jesus, seja uma discípula de Jesus, antes de ser mãe, ou seja, em primeiro lugar, eu vou servir a Deus. Josué falou, né, Josué 24:14, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa decisão parte dos pais. E aí você olha assim, mas o texto só está dizendo que ela prostrando-se diante de Jesus, isso não dá para determinar que ela era uma seguidora. Mateus 27, versículos 55 e 56, tem aí, não tem, Silvano? Diz lá na frente, quando Jesus foi morto e ressuscitado, muitas mulheres estavam ali, observando de longe. Elas haviam seguido Jesus desde a Galileia, para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ela era uma seguidora de Jesus. Ela era uma discípula de Jesus. Antes de ser mãe, ela era fiel a Jesus, ela andava servindo a Jesus, ela estava junto aqui das mulheres. Não pode não ser uma pessoa tão aparente, não era um nome tão renomado, uma pessoa mais anônima, mas ela era uma discípula de Jesus. Esse aprendizado para essa mãe aqui, antes de ser mãe, papai, seja discípulo de Jesus, isso vai mudar tudo, vai te dar norte, o norte de vida, o que você vai querer para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família, isso vai mudar a direção da sua vida. Não deixe a sua caminhada de fé, assuma o seu compromisso com Jesus, para que seus filhos venham ver em você, o maior exemplo disso, que você está buscando, está andando com Deus. Amém, gente? Podemos orar nesse momento então?